Então vamos lá, meus irmãos, o significado da palavra honra. Na Bíblia, honra significa reconhecer o peso, o valor e a dignidade de alguém ou de algo, tratando-a com profundo respeito, estima e consideração. Vai além de um sentimento, manifestando-se em ações práticas de obediência, cuidado e valorização. Então, irmãos, a honra, ela é muito além de um sentimento. Não adianta eu dizer que eu tenho o sentimento de honrar o meu irmão, mas eu não tenho ações que contribuem ou que cooperam com o que eu digo sentir. Então, quando eu desejo e sinto de honrar alguém, eu preciso praticar, eu preciso manifestar em ações essa minha honra. No hebraico do Antigo Testamento, como foi escrito, a palavra principal é kavod ou kavad, que significa literalmente dar peso, tornar pesado, glorificar, atribuir importância ou valor real a alguém. Valor real a alguém, isso é muito bacana. No grego, como foi escrito no Novo Testamento, a palavra é tim ou timal, que significa estimar, dar valor ou reverenciar. Juntas, elas mostram uma definição bíblica rica. Honrar alguém é reconhecer o seu peso, o seu valor e tratando-a de acordo com isso. Então, a honra, irmãos, é o reconhecer o peso, a autoridade de alguma pessoa, a importância dessa pessoa, a dignidade dessa pessoa, mas não apenas eu reconhecer que essa pessoa é digna de ser honrada, é eu praticar, eu ter ações que condizem com aquilo que eu estou entendendo. E a gente vai entrar, irmãos, hoje, em nome de Jesus, em muitos assuntos importantes. Honra ficou para o último tópico, talvez deveria ter sido o primeiro, mas porque é muito importante, nós precisamos entender muita coisa sobre honra e nós vamos compreender juntos isso em nome de Jesus. E aí é que nós dividimos em alguns tópicos para ficar mais fácil de compreender isso, né? E nós vamos então começar falando sobre a honra em relação a honrar a Deus, amém? E aí, quando falamos então em honrar a Deus, nós colocamos aqui um texto, né, de 1 Samuel 2:30 que diz: Por isso o Senhor, o Deus de Israel, declara: Eu prometi que os membros da sua família ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: Longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Quando nós vamos falar sobre o significado de alguma palavra, nós também podemos usar exemplos ao contrário, também para ficar claro o que significa aquela palavra, né? Então, como estamos falando aqui sobre honra, nós temos vários exemplos de pessoas na Bíblia, né, homens de Deus, que honraram o Senhor. Podemos falar do Novo Testamento, podemos falar do Antigo Testamento, podemos falar de Paulo, né, que era totalmente direcionado ao Senhor e honrava o Senhor em tudo aquilo que ele fazia, né, dedicando a sua vida total ao Senhor. Podemos citar o exemplo de Moisés, mas aqui nós colocamos um exemplo de um homem, de um sacerdote que acabou desonrando ao Senhor. E isso houve uma consequência, porque aqui o profeta Samuel está falando, né, o Senhor está dizendo, né, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram. Então olha o que o Senhor está dizendo: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então o desejo do Senhor é que todo seu filho, toda pessoa que está ouvindo o Evangelho, que está crendo em Cristo Jesus, que agora é um filho dele, que venha honrar a ele, como ele deve ser honrado. E aqui nessa situação, né, como está escrito, à primeira vista, esse parecer parece ser um versículo severo. E de fato Seu contexto trata dos filhos de Eli, sacerdotes que desonravam o Senhor diante do povo, agindo como se Deus não visse suas atitudes. Embora hoje vivamos na nova aliança, o princípio da honra continua sendo fundamental. Na verdade, nossa responsabilidade é ainda maior, pois somos feitos templo do Espírito Santo, geração eleita e sacerdócio real. Então, só para trazer o contexto aqui dessa passagem, uma passagem já bem conhecida. Então, Eli, sacerdote, sumo sacerdote de Israel, tinha os seus filhos, e os seus filhos, eles, apesar de estar num cargo de sacerdote, né, usarem roupa de sacerdote, eles não honravam ao Senhor de coração.
A palavra vai mencionar a palavra chega a mencionar que eles eram filhos de Belial. Por quê? Porque eles se prostituíam à porta e também eles tiravam das ofertas, dos sacrifícios, tomavam para eles coisas a mais. Então, nas suas atitudes, apesar de ter uma função, apesar de ter um cargo, apesar de ter um nome, eles não estavam honrando ao Senhor. E isso também gerou um peso para Eli, porque o seu pai, sabendo, porque a palavra diz que o seu pai sabia dessas coisas. E o seu pai deveria o quê? Devia puxar a orelha deles, devia exortar, devia ser bem severo, devia ser um pai firme, sabendo que Deus é um Deus que não deseja ser levado de maneira leviana, né? Então, o que ele devia ter feito? Ele devia ter exortado seus filhos, mas a palavra diz que não, que ele fazia que não via, ignorava, e isso gerou uma grande consequência a ele e toda a sua casa, porque o Senhor estava vendo tudo. E aí o Senhor manda Samuel falar essas palavras duras, porque era necessário. O Senhor, quando é necessário falar com firmeza, ele vai falar com firmeza. Então aqui veio esse juízo para a casa de Eli, porque Eli não estava honrando ao Senhor, estava honrando mais os seus filhos, cobrindo. Isso é um grande problema, porque muitas pessoas acham que amar é passar a mão sobre o erro. Isso não é amor. Isso não é o amor que vem da parte do Senhor. O amor da parte do Senhor tem total ligação com a verdade da sua palavra. Em algumas situações eu preciso ser fiel ao Senhor, melhor, em todas as situações eu tenho que ser fiel ao Senhor, e se algum filho, algum parente estiver contrário à palavra do Senhor, eu preciso amar aquela vida em amor, honrando a ela, trazendo o que a ela? A palavra do Senhor, mesmo que a palavra seja uma palavra firme, uma palavra de exortação, uma palavra que vai chacoalhar aquela pessoa. E era isso que ele deveria ter feito e não fez. E aí nós vemos então, depois vemos na palavra o que aconteceu, os seus filhos levam a arca, morrem, e depois Eli, quando sabe da notícia, também cai da cadeira, quebra o pescoço, num símbolo daquela autoridade sendo quebrada, tirada, e depois sendo transferida depois para Samuel, que era fiel à casa do Senhor, que honrava o Senhor, né? E aqui nós colocamos que hoje nós temos uma responsabilidade muito maior ainda, porque nós temos o Espírito Santo, né? Então nós devemos sempre estar honrando ao Senhor. E quando nós falamos honrar o Senhor, honrar a Deus significa colocá-lo em primeiro lugar em todas as áreas da vida, em público e em secreto, nos momentos de celebração e nos momentos de dificuldade. Quando compreendemos esse princípio, deixamos de servir a Deus por obrigação e passamos a ver seu propósito por amor. Então, todos os momentos eu devo honrar o Senhor. E quando nós falamos honrar, basicamente é eu levar a palavra do Senhor em consideração. Em todos os momentos. Se o Senhor está dizendo para eu fazer algo, se eu honro ao Senhor, eu vou fazer, eu vou obedecer a palavra do Senhor. Quando nós ouvimos a palavra e somos meros esquecidos dela e não obedecemos e não seguimos a direção da palavra, nós estamos desonrando o Senhor e a sua palavra, né? Nós sempre fazemos essa comparação de um rei quando um rei dá um decreto, né? Nós já mencionamos isso, talvez a dificuldade de entender isso, por não estarmos numa monarquia, mas quando um rei dar um decreto, tinha que ser obedecido, tinha que ser levado em conta, um rei humano. E Deus, ele é Senhor, ele é o rei. E quando o Senhor fala, muitas das vezes levamos de maneira, não é bem assim, ou usamos justificativas para não colocar em prática a palavra do Senhor. E isso é uma desonra. Estamos desonrando a Ele. Muitas das vezes pensamos, mas estamos agora na graça, não é bem assim. Isso muitas vezes são falácias do diabo, enganos do diabo, que entram na mente e as pessoas pensam, não, é na graça, agora a graça não é tão severa assim, na lei Deus era mau, agora na graça Ele é bonzinho. Então, pensamentos que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Honra é um princípio. E como o irmão Adilson mencionou, não basta ficar apenas no entendimento. Tem que ser colocado em prática. A mesma coisa quando falamos de amor. Não adianta você dizer que ama a sua esposa e você não trata ela da mesma maneira que você está dizendo. Você trata ela a chutes e lambadas, vamos dizer assim. Ela vai se sentir amada mesmo você dizendo que a ama todo dia? Se as atitudes não correspondem àquilo que você fala, na verdade você está se enganando. E a mesma coisa é a honra. A honra, ela basicamente é em obediência ao Senhor. Obediência à palavra do Senhor, com atitudes, né? Nós podemos também citar exemplos de pessoas que não honraram, como o próprio Saul. Deus, através de Samuel, também dá uma direção para ele,
quando ele deveria destruir o rei Agag, aquele povo que era um povo que já vinha de uma história de perseguição, uma história má, e agora o Senhor dá um decreto para que Saul destruísse aquele rei, todo aquele povo, seja homens, mulheres, crianças, animais. E o que Saul faz? Saul não faz isso, ele captura o rei, e ainda quando Samuel vem, ele fala, olha, quer se justificar, né? Faz toda uma história, e Samuel é muito rígido. Mas peraí, o que eu estou ouvindo? Estou ouvindo ali um animalzinho gritando, eu sei que ele está aí, eu sei que ele está vivo. E o que Samuel faz? Samuel faz aquilo que Saul não fez. E aí Saul quer se justificar, e aí Samuel fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Obediência, honra, era isso que você deveria ter feito. Então, honrar é algo muito sério, que pode gerar consequências se não for colocado em prática. Ainda mais se sabemos e não fazemos, pode gerar muitas consequências. Irmãos, e aqui tem dois pontos interessantes que me chamam bastante atenção, que o primeiro é que olha só o que Deus falou. O Senhor Deus de Israel declara, eu prometi que os membros da sua família ministrariam diante de mim para sempre. Deus tinha feito uma promessa, irmãos, e ele volta atrás na promessa devido à desonra daquela família. Percebam como isso é forte. Ministrariam diante de mim para sempre, irmãos. Aquela família ficaria para ministrar diante do Senhor, e eles foram tirados, todos eles, do ministério, dá para se dizer assim, por causa da desonra. E um outro ponto que me chama bastante atenção é a questão influência. Porque Samuel, irmãos, ele cresceu dentro de um lar todo quebrado, irmãos, todo desorganizado, onde os jovens que ele, por ser criança, poderia olhar e se espelhar, ele decidiu fazer da sua vida diferente. Os filhos de Eli, que eram jovens, se prostituíam, roubavam, faziam coisas erradas, mas Samuel, ele cresceu estabelecendo no seu coração de honrar o Senhor e de viver para o Senhor. E isso é maravilhoso, irmãos, porque não há desculpas. Não há desculpa. Mas o meio que eu vivo é assim, então eu me moldei ao meio que eu vivo. Samuel não se moldou, irmãos. Não se moldou nem ao próprio Eli, que seria como um pai espiritual para ele. Ele estava todo errado, ele não se moldou a eles. Ele se moldou ao padrão de Deus. Ele se moldou ao padrão que ele tinha, que era as leis. Ele olhava para as leis e ele sabia identificar o que era certo e o que era errado. E hoje é a mesma coisa para nós. Mas o meu irmão não busca Deus como deveria, eu também não vou buscar. Peraí, está se moldando a padrões errados. Se molde ao padrão da palavra de Deus. Mas tal pessoa não faz as coisas como deveria fazer. Mas eu escolho fazer. Eu escolho viver. Por que eu escolho viver? Porque eu sou melhor. Não é porque eu sou melhor. É porque eu quero honrar Deus. Eu quero ter vida com Deus. Irmãos, tudo que temos falado se trata de princípios. Vocês sabem disso. Os princípios que Deus deixou para os filhos, para os cristãos, para o homem viver, para que o homem tenha uma vida feliz. Por isso que o nome do seminário é uma vida de liberdade. Quando eu tenho princípios estabelecidos na minha vida, eu não me moldo a quem está ao meu redor. Mas aqueles irmãos não fazem. Eu não vou fazer como aqueles irmãos então. Eu vou fazer o que a palavra está requerendo de mim. Eu vou fazer, irmãos, o desejo de honrar o Senhor tem que estar em primeiro lugar no meu coração. Não tem como eu dizer que honro pai e mãe, como nós entraremos, que eu honro pastor, que eu honro liderança, se eu não tenho o desejo de honrar a Deus, irmãos. Se eu não tiver o desejo primordial, principal no meu coração, eu quero viver uma vida onde eu honro o Senhor e o Senhor se alegra comigo. A gente olha para Davi. Olha o exemplo que ele teve de rei, irmãos. O primeiro rei de Israel foi uma desgraça, irmãos. Saul foi uma desgraça, mas foi o professor de Davi. O que ele ensinou Davi? Como não tinha que ser, irmãos. Davi olhou para Saul, eu vou ser exatamente o contrário. Quer um professor melhor do que esse? Eu vou olhar, esse aqui é o meu professor, então eu vou ser totalmente o oposto. E ele não se moldou por quem Saul era, irmãos. Percebe que ele poderia levantar um reino ou dar continuidade naquilo que Saul começou? Não, irmãos. Ele começou tudo do zero de novo, por quê? Porque ele tinha um coração para honrar o Senhor.
Então ele não se moldava às influências negativas que poderiam ter no meio dele, porque o foco dele era um só: honrar a Deus, honrar a Deus. Eu vou honrar a Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero que Deus se agrade com a minha pessoa, com a minha vida. E é isso que a gente quer trazer aqui com os próximos subtópicos também. E o irmão mencionou a questão de estar no meio, né, e não se influenciar pelo meio. Nós temos vários exemplos, né? Por exemplo, Daniel levado cativo na Babilônia, mas teve no seu coração o desejo de não se contaminar, de manter quem ele era em Deus. Mesmo, como o irmão mencionou, vários argumentos poderiam ser levantados, né? Fui levado cativo, estou numa terra longe, agora estou aqui, mas algo que tinha no coração de Daniel. Então, é algo que tem que nascer no nosso coração, honrar o Senhor. Como o próprio texto está dizendo ali, seja em público ou em secreto. Seja você no meio de várias pessoas, influências em locais, ou no seu secreto, no seu quarto, sozinho, o princípio tem que ser o mesmo: honrar ao Senhor em primeiro lugar. Amém? A gente vai entrar, irmãos, aqui agora no honrando, né, pai e mãe. E esse é um tópico interessante porque como que eu posso dizer que eu honro pai e mãe, como eu acabei de falar, se eu não honrar Deus? Por isso que Deus, ele é o primeiro lugar na nossa vida, irmãos. Como que eu vou poder dizer que eu honro autoridades naturais, espirituais, se eu não honrar ao Senhor? Mas agora eu quero fazer uma pergunta para os irmãos, para que os irmãos se perguntem e fiquem com ela no seu coração. De que maneira honramos o Senhor? Como eu honro a Deus? A primeira coisa, irmãos, que eu honro a Deus é sobre a palavra dele, irmãos. Deus, ele me deu uma direção, Deus está falando, eu honro o Senhor porque eu entendo que ele é tudo para mim e o que ele está falando é mais importante do que qualquer outra coisa que eu possa ouvir. Então eu honro a palavra dele. Mas, irmãos, dentro de uma igreja, dentro de um ministério, nós temos que honrar Deus de várias maneiras, irmãos. Tudo que Deus estabelecer, irmãos, eu tenho que honrar Ele. E eu falo com muito amor no meu coração, percebam algo, como muitas vezes desonramos o Senhor em atitudes. Quando Deus estabelece algo e não comparecemos. Vou dar um exemplo. Temos alguns compromissos semanais. Quando eu simplesmente não compareço nesse compromisso, somente porque eu não quero estar lá ou coloco qualquer outra coisa na frente, eu estou desonrando Deus, irmãos. Eu desonro o Senhor, eu desonro as pessoas que estão ali, porque as pessoas que estão ali são do Senhor. Então eu vou entrar já no tópico aqui, honrar pai e mãe, mas isso precisa ficar frisado, porque às vezes a gente quer falar que honra a Deus, mas se eu não honro pessoas que Deus colocou na minha vida, como eu posso honrar a Deus? Coisas pequenas, irmãos. Não quero que ninguém se sinta ofendido comigo, mas horário. Quando eu não honro horários, irmãos. O culto começa às 7h30, eu chego às 8. Como é que eu posso dizer que honro a Deus? No trabalho é às 8, eu tenho que estar lá. 7:50, geralmente eu estou lá. Mas nas coisas do Senhor em segundo plano, como é que eu posso dizer que honro Deus, irmãos? Se eu não honro pessoas que estão lá em nome do Senhor, eu não honro o Senhor. Davi honrou Saul durante toda a vida de Saul. Por quê? Porque o que Davi dizia? Ele foi ungido. Ele foi ungido do Senhor. Ai de mim levantar a mão contra o ungido do Senhor. Mesmo Saul sendo uma péssima pessoa, Davi honrou Saul, irmãos. Imagina nós que Deus coloca pessoas em nossa vida. Como não honraríamos, irmãos? E eu estou citando pequenos exemplos como questão de horário, que é algo que precisa ser trabalhado em nosso coração. Irmãos, eu preciso ter humildade para receber a palavra do Senhor. Horário, dias estabelecidos. Porque, irmãos, nós precisamos entender algo. Independente se é alguém que está nos assistindo pelos vídeos, se é nós que estamos aqui reunidos, se o Senhor, irmãos, está liberando um seminário para tratar coisas básicas como princípios, como não trataríamos? Como não falaríamos desses princípios? E são coisas, irmãos, que em mim estão sendo tratadas. Não é porque eu estou aqui
junto com o irmão, na posição de falar, que não estão sendo tratadas em mim, irmãos. E isso é maravilhoso, porque nós precisamos se abrir para isso. O Senhor quer que nós entendamos o que é honrar Ele, irmãos. Honrar Ele não é só dizer, eu honro o Senhor porque eu dobro o meu joelho e eu oro uma vez no dia, ou então porque eu abro a Bíblia para ler ela. Honrar o Senhor, como foi falado, é com atitudes, irmãos. Se Deus me plantou em um lugar, eu tenho que honrar o lugar que Ele me plantou. Eu tenho que honrar as pessoas no lugar onde Ele me plantou. E é assim que eu honro Ele. Eu vou honrar Ele quando eu aprendo a honrar meu pai e minha mãe. Eu vou honrar Deus quando eu aprendo a honrar o líder, o pastor, a pessoa que Ele colocou para direcionar minha vida. Eu vou honrar Ele quando eu aprendo a honrar as autoridades naturais, civis que Ele colocou sobre minha vida, irmãos. Então honrar Deus é muito mais profundo do que simplesmente eu honro Deus porque agora eu aceitei Jesus Cristo. Irmãos, isso não é o suficiente. Dizer eu aceitei Jesus Cristo não é o suficiente. Eu preciso ter práticas coerentes com o que eu digo. E, irmãos, pontos precisam ser, irmãos, trabalhados em nós nessa questão honra. Aqui na questão pai e mãe, Efésios 6, o 2 e o 3, a palavra do Senhor fala assim, honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. Se não me falha a memória, é o quarto ou o quinto mandamento, esse acho que é o quinto mandamento da lei, né? O honrar pai e mãe. E ele é o primeiro com promessa, porque os outros antes dele, se não me engano, os outros primeiros 4 eram ordenanças apenas. Você tem que fazer. Não tenha deuses, não venha esculpir imagens de pessoas, de animais. O outro é guardar o sábado. E esse aqui é o quarto e é o quinto mandamento. Mas ele vem com uma promessa junto. Quando eu honro meu pai e minha mãe, entendendo que eles são autoridades colocadas sobre minha vida. Quando eu honro meu pai e minha mãe, entendendo que eles foram as pessoas usadas para me gerar. Eu estou nessa terra, graças a Deus, que é o doador da vida, mas Ele usou 2 pessoas para que eu fosse gerado. Quando eu honro eles, há uma promessa que acompanha. Tudo me vai ir bem e eu vou ter vida longa na terra, irmãos. E isso é tão interessante porque a gente já vai entrar em mais aqui. O próprio versículo explica a importância desse princípio. Nossos pais são autoridades estabelecidas por Deus sobre nossa vida e merecem a nossa honra, respeito e gratidão. Enquanto vivemos sob sua autoridade, somos chamados a demonstrar obediência e consideração. E a palavra do Senhor fala, Paulo enviando a carta para Timóteo, não me recordo se na primeira ou na segunda carta, mas ele fala que nos últimos dias haveriam coisas terríveis acontecendo. E uma delas seriam que as pessoas seriam desobedientes aos pais. Desobedientes aos pais. E quando ele fala desobedientes aos pais, ele está falando desonrando os pais. Desonrando isso, ele está falando dos últimos dias. E qual que são os últimos dias, irmãos? É os nossos dias. É os nossos dias. E um pai, irmãos, não é simplesmente também aquele que gerou. Muitas vezes você não teve um pai ou uma mãe que te educou, que te ajudou, que te auxiliou. Não teve um pai ou uma mãe boa, mas você teve no decorrer da sua vida alguém que te adotou, alguém que cuidou de você, alguém que te ajudou, alguém que te instruiu nos caminhos que você devia ir. Você honra essa pessoa como um pai. Nós vemos Paulo instruindo Timóteo quando fosse falar com os anciãos da igreja, se tivesse que corrigi-los, falar com eles como se fossem pais dele. Olha a honra, irmãos, que isso carrega. E olha as bênçãos que traz eu honrar pai e mãe. Ah, Dilson, mas eu já tenho 50 anos, mas se você tem um pai e uma mãe viva, honre. Honre com seu coração. É claro que existem, por exemplo, aqui, olha só, muitas vezes quando um dos pais ainda não conhece Cristo, uma vida marcada pela honra, respeito, vai trazer um bom testemunho, e isso pode ser um instrumento, pode ajudar os pais se aproximarem do Senhor. E isso é extraordinário, porque percebam que muitas vezes o nosso pai, a nossa mãe pode não estar no Senhor, mas eu conheci a Cristo e o meu testemunho de honra e de obediência vai ajudar com que eles também venham a conhecer o Senhor.
Agora não adianta eu ir até um local, um templo e dizer, adorar o Senhor, chorar, sentir a presença do Senhor, mas eu sou desobediente. Eu grito, eu brigo, eu não obedeço, eu discuto com os meus pais. Que honra pode ter nisso, irmãos? Que testemunho eu vou carregar na minha vida? Testemunho nenhum. Testemunho nenhum, é isso que eu estou falando para vocês. Não adianta eu estar no templo e dizer eu honro o Senhor, eu adoro o Senhor, eu choro na hora do louvor, eu canto na hora do louvor, mas em casa, irmãos, eu não obedeço, eu não amo, eu não tenho graça, eu não tenho misericórdia. Percebam como muitas vezes podemos, sem perceber, estar invertendo valores. Mas os valores que o Senhor quer que estabeleçamos, os princípios, são como honra, irmãos. Eu honro as pessoas sempre antes de mim. Se você olhar aí na sua apostila, você vai ver que honrar a si mesmo é o último lugar que nós colocamos. E não foi nós, é o Senhor que estabeleceu assim. Os 2 mandamentos que são os primordiais e que resumem todos os outros mandamentos. Amar a Deus com todo o coração, entendimento, alma. E amar o seu próximo. E a pessoa mais próxima a mim desde que eu nasço é quem? Meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe são as pessoas mais próximas a mim. Depois eu cresço, caso, tenho família, mas adolescência, juventude e até mesmo na fase adulta, geralmente, irmãos, as pessoas mais próximas são os nossos pais. E a gente precisa aprender a honrá-los de verdade. E antes de passar para o próximo, só um adendo, né? O irmão Adilson mencionou aqui a questão dos últimos tempos, da geração dos últimos tempos, que é a geração que estamos. E isso, convivendo, né? Eu como convivo mais com a geração mais nova, nós vemos como isso é uma verdade, né? Quando não se tem esse princípio estabelecido no seu coração de ter a honra ao pai, à mãe, o respeito devido a eles, isso também gera uma consequência em outros ambientes. Nós vemos adolescentes, jovens, por exemplo, na escola, no qual para eles não faz sentido honrar um professor ou uma pessoa mais velha, porque ele já não tem praticado o primeiro princípio ali de honrar o pai e a mãe. Não se tem esse respeito, não se tem esse zelo, então automaticamente isso também não é praticado em outras pessoas, com outras pessoas, como um professor, uma pessoa mais velha, uma pessoa de idade ou uma autoridade, que é um ponto que depois iremos ver. Então são princípios que têm que ser estabelecidos, e como o irmão Adilson mencionou, não se limita só a pai e mãe, né, no sentido biológico, mas aquela pessoa que foi seu responsável, ou até a pessoa que te levou ao Senhor, uma pessoa que talvez seja mais velha, que está ali te instruindo, te ajudando, nós devemos honrar essa pessoa. E mesmo se por acaso, talvez o seu pai, a sua mãe não foi um bom pai ou uma boa mãe, mas se você hoje tem a oportunidade de ouvir o Evangelho, uma das melhores maneiras de você honrar a eles é pregando o Evangelho a eles. Não existe melhor maneira de você honrar o seu pai ou a sua mãe, mesmo que você pode dizer, eles não merecem. Mas se você conhecer o Senhor, o amor do Senhor, você está tendo a oportunidade agora de anunciar o Senhor a eles, de pregar o Evangelho com amor. Isso é a melhor maneira de estar honrando o seu pai e a sua mãe, de estar retribuindo, de estar levando essa mensagem do Senhor a eles, para que eles também venham receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, nós podemos sempre levantar várias justificativas e argumentos para não honrar, para desonrar, para não fazer. Mas quando olhamos para a palavra, nós temos muitos motivos para fazer, para honrar o Senhor, para honrar os pais, para honrar os mais velhos. A honra é algo que tem que ser uma prática diária na vida de todo cristão. É uma das palavras que precisam ser estabelecidas na nossa vida, na vida do cristão. O mundo não está honrando, mas o cristão precisa estar honrando em todos os aspectos, em todos os princípios, em todos os pontos que estamos mencionando aqui. Amém? E aí agora vamos falar um pouco sobre autoridades espirituais. Em Hebreus 13:17 diz, obedeçam a seus líderes e submetam-se à autoridade deles, pois cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Façam isso para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês.
Então, olha como nós temos uma grande participação nisso, né? Se estamos honrando as autoridades espirituais, as pessoas que o Senhor nos colocou como pastor, como líderes, né? Se estamos honrando a eles, estamos fazendo que a jornada deles, que o trabalho deles seja um trabalho que vá trazer alegria, né? Não tristeza, não pesar. Então, olha como temos parte nisso. A partir do momento que estamos praticando isso, colocando esse princípio, estamos fazendo que o trabalho do nosso irmão, do nosso líder, seja um trabalho que vá trazer para ele alegria e não um peso. Que não seja um peso, né? Que seja proveitoso para todos. Esse é um versículo bastante claro sobre a importância da liderança espiritual na vida do cristão. Em nossos dias, muitas pessoas desenvolvem uma postura de independência excessiva, acreditando que não precisam de aconselhamento, direção ou acompanhamento espiritual em suas decisões. No entanto, Deus estabeleceu líderes para cuidar, orientar, ensinar e zelar pelo seu povo. Como o irmão disso já mencionou, como Deus estabeleceu pessoas e quando eu não estou honrando essas pessoas, automaticamente eu também não estou honrando a Deus. Há uma ligação, há um princípio nisso. E só pelo próprio princípio, quando eu estou colocando isso em prática, eu estou sendo abençoado, eu também estou abençoando, porque existe um princípio ali, existe uma bênção nesse princípio. Né? E interessante que isso às vezes vai muito além, até mesmo do caráter da pessoa que é o seu líder. Só o fato de você estar honrando ele já tem uma bênção ali para você. Por exemplo, quando nós vemos ali, falamos de Eli, né? Mas quando houve o chamado na vida de Eli, Samuel estava lá na casa dele, Deus chama Samuel, e Samuel vai toda vez ali olhar, Eli, você está me chamando? Por quê? Porque ele estava confundindo a voz de Deus com a voz do seu líder. Olha como há uma ligação. E nós vimos que Eli depois, né, fez muitas coisas erradas, mas olha como havia essa ligação. Samuel, Deus chama Samuel, Samuel vai lá, Eli, está me chamando? A voz de Eli, né, refletia para ele a voz de Deus. Então sempre há uma ligação, Deus coloca autoridades. E quando nós olhamos para nós aqui, para a nossa igreja local, nós sabemos as pessoas que estão sobre a nossa liderança. E nós devemos honrar isso, e como o irmão disso mencionou, em todos os detalhes. Seja em uma fala, seja em um compromisso, né? Seja em algo que foi postado, que depois temos que assistir e não assistimos. Né? São detalhes, mas a honra está também nos detalhes, dos pequenos aos grandes. Naquilo que é falado e eu ignoro, naquilo que eu penso, isso não é de Deus, é do homem. Tudo isso que pensamos e fazemos se trata de desonra. E honrar não é nada a ver com aquela frase, uma frase até chula que eu não vou mencionar, que é puxar o... Não se trata disso. Porque quando você quer puxar ali de alguém, você está esperando algo em troca, e não é esse sentido que estamos falando, mas é honrar aquela vida, honrar aquele líder, aquela pessoa, sabendo que ele é uma pessoa, um líder que está orando por mim quando eu não estou vendo. Muitas situações de livramentos que temos é porque tem alguém que estava orando por nós, estava comprando ali uma briga espiritual pela nossa vida. Está tirando o tempo de talvez estar com a sua família para estar orando por nós, pelas ovelhas. Então agora o que temos que fazer? Honrar. E honrar em todos os detalhes, no compromisso, no horário, no estar com um coração, de estar seguindo a direção que é dada. Temos falado muito sobre isso, né? De não nos atentar à direção que é nos dada e ouvirmos outras direções de outras pregações, de outras pessoas. Isso é desonra. Porque o Senhor está falando aqui conosco, e é para quem? É para nós que estamos aqui. Né? E temos a oportunidade de conhecer. Isso que é o mais interessante. Aquela pessoa que ouvimos aleatoriamente, nós não conhecemos a vida dela com Deus, o dia a dia dela com Deus. Mas as pessoas que estão aqui, conhecemos, o nosso pastor, conhecemos. Todos têm a oportunidade de conhecer ele. E podemos afirmar, sem dúvida nenhuma, que é um homem de Deus, e devemos o quê? Honrar a vida dele. Se aproximar dele, receber aquilo que tem sido dispensado através da vida dele. Então isso é muito importante, é isso que o texto está mencionando. Obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Este é um versículo bastante claro sobre a importância da liderança espiritual na vida do cristão. E nós sabemos que não estamos só falando da figura do pastor, mas líderes, nós temos líderes dos ministérios também. Então, quando algo é falado, quando algo é pontuado, quando algo é marcado e não é feito, por exemplo, né? Há um trabalho com o ministério de jovens, mas não se trata só dos jovens.
Nós, igreja, membros do corpo de Cristo, também precisamos estar honrando isso, estar participando disso. Todos os ministérios não são ministérios separados, todos estão dentro do mesmo princípio que é a igreja do Senhor. Então, mas eu não sou, mas eu não... Justificativas. Podemos estar honrando, podemos estar orando, podemos estar intercedendo, podemos estar ajudando nos bastidores, podemos estar participando junto, podemos estar nos envolvendo. Isso é honra, atitudes de honra. Isso é muito importante. E é interessante porque, por outro lado, nós vemos como o inimigo ele investe muito nisso. Quando vamos olhar a história de Israel, quantas vezes o povo de Israel, eles questionavam quem? A liderança de quem? De Moisés. Questionavam a Deus, questionavam a Moisés. Quantas rebeliões, quantas falácias deles, os próprios irmãos de Moisés, em um certo ponto, Arão e Miriam questionando Moisés. E olha como Deus ele tratou com isso, olha o que aconteceu com Miriam. Ficou leprosa, olha como era algo sério. A rebelião de Corá, questionando, dizendo a Moisés, ei, todo mundo aqui é santo, Moisés. Olha o que aconteceu com Corá, a rebelião que aconteceu. Então olha como o inimigo ele sempre trabalha para que o próprio povo, a própria ovelha venha questionar a sua liderança. Porque o diabo sabe que se esse princípio, que é o princípio ao contrário daquilo que estamos falando, entra no coração, isso gera estragos, isso gera divisão, isso gera contenda, mas esse não é o desejo do Senhor. Se acontece um grande problema na desonra, acontece algo maravilhoso na honra. Não há nada melhor do que uma igreja que está honrando seus líderes, honrando o seu pastor, honrando a liderança. Então nós temos um exemplo ali muito claro no povo de Israel, um exemplo que eles erraram para que a gente não venha errar, mas que através do erro deles nós vamos aprender, nós vamos colocar esse princípio em prática, honrar a nossa liderança, honrar todos os líderes espirituais, autoridades espirituais, que o próprio Senhor estabeleceu. Amém? E continuando aqui, irmãos, nessa questão de honrar autoridades espirituais, o irmão trouxe sobre Arão e Miriam. E é interessante como o ser humano, irmãos, dentro da natureza humana, da natureza caída, a tendência é sempre seguir o exemplo negativo. Vocês percebem que o próprio Arão se deixou influenciar negativamente contra Moisés, irmãos. E 2 vezes. Ele fez o bezerro e depois ele estava falando mal de Moisés junto com Miriam. Por quê? Porque o ser humano é natural da natureza caída se levantar, irmãos, ser influenciado negativamente. É mais fácil ser influenciado negativamente. Aí a gente já vê Josué, irmãos. Josué, irmãos, ele poderia ser influenciado negativamente. Mas assim como Davi, eles tinham temor ao Senhor e honravam verdadeiramente a Deus. E eu estava lembrando aqui de algo, enquanto o irmão estava falando sobre honrar a liderança. Quando eu cheguei no ministério, irmãos, estava tendo umas mudanças aqui em dias de culto, oração, horários, e foi estabelecido a terça-feira para oração, no nosso ministério local, e a sexta-feira. E eu me recordo, eu nunca mais vou esquecer isso, acho que eu nunca comentei sobre isso. Eu cheguei numa sexta-feira aqui, irmãos, eu morava em Itajaí, e o pessoal daqui do litoral sabe que na temporada 13 quilômetros viram 2 horas, rapidamente, por causa do trânsito na 101. E eu me recordo de numa sexta-feira, o horário era às 8 horas, eu cheguei um pouco mais cedo naquela sexta. Não peguei trânsito, cheguei, o que eu vi aqui? O pastor varrendo o galpão, para os irmãos chegarem para a oração. Irmãos, aquilo, eu olhei aquilo, fui lá, peguei a vassoura, varri com ele. Eu me senti tão bem de fazer aquilo, irmãos. Daquele dia em diante, irmãos, eu morando em Itajaí, eu nunca mais cheguei fora do horário na sexta-feira. Hoje, às vezes, pode acontecer imprevistos, irmãos, mas eu nunca mais cheguei fora do horário. Por quê, irmãos? Porque eu aprendi algo, irmãos, eu fui influenciado. Irmãos, no domingo, o culto era às 7 horas da noite. Eu tinha que sair às 4h30 de casa para chegar aqui antes das 7. Minha esposa é testemunha disso, irmãos. Trabalhava a semana toda, estava aqui praticamente todas as noites, e não estou dizendo isso de maneira religiosa. Mas eu estou dizendo para vocês algo que eu aprendi e que eu tenho me beneficiado, irmãos, do que eu aprendi. Porque Deus tem me honrado em todas as áreas da minha vida, irmãos. Me honrado na minha família, me honrado nos meus vizinhos.
me honrado na minha casa, me honrado na minha alimentação. Tem me honrado em tudo, irmãos. Por quê? Porque eu coloquei Ele em primeiro lugar. Eu me recordo dos sábados, o culto era às 7h30, às vezes 5h30, 6 horas eu estava aqui para ajudar a varrer, para ajudar a limpar para o culto da noite. E percebam como Deus nos honra, irmãos, quando a gente vê um exemplo positivo e se espelha no exemplo positivo, depois a gente se torna um exemplo positivo, irmãos. Eu não estou falando nem para exaltar alguém ou para me exaltar. Irmãos, é uma consequência. Quando eu vejo um exemplo positivo e eu me torno um exemplo positivo, outro se tornará um exemplo positivo olhando para mim. Quando eu honro, irmãos, percebam bem, se eu não honrar alguém que colocou sobre minha vida, eu nunca serei honrado. Eu posso ser colocado aqui, irmãos, como pastor de uma igreja, como apóstolo, como qualquer coisa, mas se eu não honrei aqueles que Deus estabeleceu na minha vida, eu não vou receber honra de ninguém, irmãos. Tem pessoas que são desonradas porque não honram. Percebam como são princípios que precisam ser ajustados. E olha aqui, ao longo da história da igreja, esse ponto é muito importante. Muitos acabaram se afastando das congregações onde Deus os havia plantado por não aceitarem correção, aconselhamento ou direção espiritual. Por isso, é importante cultivarmos o que, irmãos? Um coração humilde e ensinável, reconhecendo o valor daqueles que Deus colocou para nos pastorear. Ter um pastor e uma liderança espiritual saudável é uma grande bênção. Nós somos abençoados, irmãos. Quando honramos nossos líderes de coração sincero, mesmo que nos momentos em que não compreendemos plenamente suas orientações ou temos opiniões diferentes, criamos um ambiente de unidade, crescimento e maturidade espiritual para toda a igreja. Qual que é a arma do diabo para quebrar, irmãos, ministérios? Discordância. Falamos lá na oração da concordância sobre isso. E como que nasce a discordância? Porque eu não concordo com o meu irmão, com o que ele está falando. Só que se eu tenho um entendimento, e eu creio nesse entendimento de que eu tenho que honrar, mesmo eu não entendendo, mesmo que nesse momento eu não concorde porque eu não entendo, mas eu vou me submeter, eu vou obedecer. Acabou para o diabo, irmãos. Quantos ministérios há hoje? Agora vamos lá, vou fazer uma pergunta bem sincera. Será que há necessidade de tantos ministérios no Brasil ou no mundo? É claro que não há. Uma igreja a cada esquina. Por que existe uma igreja a cada esquina, um ministério a cada esquina, que não é igreja, um ministério a cada esquina? Por causa do coração orgulhoso do homem. Ele não se submete à autoridade onde Deus o plantou, eu não concordo, eu não aceito, eu vou abrir minha própria igreja. E aí tem o que? Um ministério a cada igreja capengando. Todos capengando, porque o diabo entrou ali e dividiu. É o que nós precisamos entender, irmãos. O que nós precisamos ter? Um coração humilde e ensinável. Ensinável. É óbvio que várias vezes, irmãos, pode acontecer, ainda mais se a gente já aprendeu muita coisa na vida, de eu ouvir algo que inicialmente eu não concordo, que eu não aceito, que eu não concordo, mas eu aceito, eu me submeto. Quando eu aceito e me submeto, o Espírito Santo, irmãos, traz o entendimento para mim. Agora, se eu estou ali relutando, foi ministrado ontem sobre a rebelião com a palavra. Contra quem eles se rebelaram lá nos 40 anos no deserto? Contra a palavra do Senhor. Agora, a palavra está sendo dada, eu não estou aceitando, não estou concordando, não é para mim, não é para mim. Eu estou me rebelando contra a palavra não vai fazer nada no meu coração. Aí posso ouvir a palavra por 30, 40, 50 anos, não vai mudar nada na minha vida, porque eu me rebelei. E eu vou contar aqui algo que também eu nunca falei, irmãos. Quando eu busquei muito no início, eu queria muito ouvir Deus, eu não tinha maturidade, o entendimento para entender que Deus está falando com a gente pela palavra. Ele fala de diversos modos, mas o principal é a palavra do Senhor. Então eu buscava muito, eu quero te ouvir. Hoje eu entendo que eu não estava buscando da maneira correta, só que Deus sabia que eu queria genuinamente ouvir, e Ele falava comigo. E eu tive, irmãos, diversas vezes, eu falo isso diante do Senhor Jesus, diversas vezes sonhos, onde Deus, o próprio Deus, vinha falar comigo no sonho, e Ele estava na imagem do pastor. E Ele falava para mim que Ele era Deus, mas Ele estava na imagem do pastor. Como que eu não vou honrar, irmãos? Como que eu não vou me submeter se o próprio Deus, que eu digo amar, honrar, respeitar, vinha falar comigo em sonhos, veio muitas vezes, irmãos. Muitas vezes, vocês não têm noção.
Na pessoa do pastor, irmãos. Geralmente, quando eu estava passando um problema, eu clamava ao Senhor, Ele próprio vinha falar comigo, irmãos. Uma vez, irmãos, Jesus Cristo veio em sonho falar comigo na pessoa do pastor, irmãos. Percebam como Deus visualiza a questão honra às autoridades espirituais. Como que eu, irmãos, não vou valorizar? Como que eu não vou honrar? Como que eu não vou procurar com o meu coração me estabelecer no que Deus está me chamando para viver? Eu sou maior do que Deus? Eu sou melhor do que Deus? Se Deus honra quem Ele colocou sobre minha vida, como eu não vou honrar, irmãos? Percebam como são coisas que só nós somos abençoados. Eu tenho certeza que se eu tivesse rejeitado todas as vezes que Deus fez isso, Ele nunca mais faria isso. Porque eu não estava honrando e eu teria perdido muita coisa no Senhor. Mas, irmãos, eu só começo a crescer em Deus, na palavra, ter crescimento nas coisas do Senhor, quando eu honro meu pastor, quando eu honro o meu líder. Mas eu não estou falando isso porque eu sou líder de jovens, irmãos. Eu nunca me preocupei com isso. Mas eu sempre honrei quem Deus colocou sobre minha vida, irmãos. Eu sempre me submeti e é por isso que hoje eu sou um líder, irmãos. É por isso que Deus me colocou numa posição de liderança. Lembra do centurião romano? Eu tenho homens acima de mim, primeiro ele falou, e por eu ter homens acima de mim, eu me submeter a autoridades acima de mim, eu tenho pessoas que se submetem a mim. É o mesmo princípio, irmãos. Se eu honro aqueles que Deus colocou para mim ensinar, e o mais maravilhoso é isso, eu tenho pessoas, irmãos, para contar, eu não estou mais sozinho. Não é só a questão de obedecer, é a questão de que Deus colocou um líder na minha vida para me dar um suporte, para me ensinar. Às vezes eu posso cair, eu posso falhar, mas não, tem um líder ali, não vai por esse caminho. Eu já trilhei esse caminho, não vai por aí. Isso é glorioso, irmãos. É um privilégio para mim, eu tenho que ver isso como um privilégio. Eu tenho uma pessoa para me ajudar e para me ensinar em nome de Jesus. E só 2 pontos para complementar o que o irmão está mencionando. Se por acaso em alguma situação você ali não entendeu algo, o que eu devo fazer? Eu devo sair dali murmurando, desonrando, não aceitando? Não. Eu devo o quê? Procurar a pessoa no particular e falar: olha, explique isso melhor para mim, eu não entendi, fiquei um pouco com dúvida. Essa é a maneira mais correta, essa é a maneira mais certa de estar mantendo esse princípio da honra. Você está honrando a pessoa procurando ela. Não falando dela, não falando contra ela, mas procurando ela para esclarecimento. Amém. Alguma palavra talvez você não entendeu um significado, uma colocação. Às vezes nós estamos aqui falando, podemos falar uma palavra que saiu um pouco daquilo que gerou um entendimento duplicado. Então isso pode acontecer. A mesma coisa é o seminário, tudo que está sendo falado, né? Nós cremos que está sendo recebido é para ser recebido, mas qualquer dúvida não é para sair daqui para ser murmurado, mas é para ser procurado e ajustado, para que haja esse entendimento, para que haja esse alinhamento naquilo que está sendo mencionado. Amém? Então isso é um princípio que tem que ser estabelecido. Amém? E a outra coisa eu esqueci, mas se eu lembrar eu falo. Amém? Amém. Honrar as autoridades. 1 Pedro 2,17 vai dizer: tratem todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Então olha aqui, versículo, importante: tratem todos com o devido respeito, honrem a todos, todos são dignos de respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Interessante observar que quando Pedro escreveu essa epístola, o governante em exercício era o mesmo que havia decretado a morte de Tiago e também perseguido os cristãos, chegando a prender o próprio Pedro. Ainda assim, ele orienta os crentes a honrarem as autoridades. A Bíblia ensina que toda autoridade é permitida por Deus e que devemos demonstrar respeito por aqueles que exercem funções de governo. Nós já mencionamos isso em domingos anteriores sobre a questão de honrar autoridades, quando estávamos falando sobre autoridade, falamos também sobre a autoridade política, né? E a questão do princípio da honra vai muito acima do que se aquela pessoa está fazendo algo certo ou algo errado, né? E uma das coisas que o sistema religioso fez nos últimos tempos foi as pessoas se levantarem de maneira carnal
para quererem lutar contra um governador, contra um presidente, contra um partido, né? O inimigo trazendo divisão, se você é de um lado ou de outro, gerando contenda na família, sociedade, trabalho. Isso não tem nada a ver com o princípio do Senhor. Isso é coisa do mundo, não deveria ser coisa de pessoas que se nomeiam cristãos. Né? Nós precisamos entender que se a palavra está dizendo que eu devo honrar uma autoridade, eu devo honrar essa autoridade. Entendendo que muitas das coisas que ela pode estar fazendo é porque ela está numa natureza caída. Aquela pessoa não conheceu a Cristo ainda. E aí eu, como cristão, quero que ela faça tudo certo. Se o caráter dela, a natureza dela ainda é uma natureza caída, seria até contraditório. Né? Então eu, como cristão, nós como igreja, o que devemos fazer? Devemos orar pela nossa autoridade. Devemos honrar essa autoridade. E a melhor maneira de honrar essa autoridade é orando pela vida dela, declarando salvação pela vida dela. Sabendo que se um dia ela adentrar neste lugar, ela não deve ser rejeitada, porque eu não concordo com a maneira que ela está governando a minha cidade. Mas eu devo saber que ela é uma autoridade que foi colocada por Deus, ele é o governador da cidade, e o que eu devo fazer como cristão? Amar a vida dele e declarar salvação sobre ele, pregar o evangelho para ele. Como cristão, devo fazer isso. Então isso é um entendimento que é um entendimento até básico, mas deve ser estabelecido. E nós estamos falando só sobre a autoridade no sentido do presidente, governador, prefeito, mas todas as autoridades como temos no mundo. Policial, professor, patrão, autoridades estabelecidas sobre nós. Devemos honrar, assim como estamos mencionando que honrar a Deus em detalhes, também temos que honrar patrão, policial, qualquer outro tipo de autoridade em mínimos detalhes. Né? Muitas das vezes não vamos concordar, né? Mas temos que honrar. Talvez se você tiver a oportunidade para conversar, para ajustar, mas sempre honrando. Agora o que não devemos fazer? Por exemplo, no nosso trabalho, sua autoridade, seu patrão falou algo, aí você não concorda, aí você vai até outro funcionário e vocês começam uma conversa contra o seu patrão, malhando, falando. Isso é honra? Isso é correto? Não. Não deve ser assim na vida do cristão. Né? Se gerou alguma situação que está te prejudicando, ore ao Senhor, para que o Senhor venha intervir no coração, para que o Senhor venha trabalhar no coração dele. E com certeza o Senhor é tão fiel que o Senhor trabalha, e aquela situação ela é mudada. E talvez aquilo que o teu patrão falou que ia te afetar, o Senhor trabalha no coração dele e ele revoga aquilo e não te afeta mais. Mas nós temos que ter graça, aplicar os princípios do Senhor e honrar. O Senhor trabalha pelos seus princípios. Como é que você vai orar ao Senhor para o Senhor trabalhar no coração do seu patrão se você, no dia a dia, fica falando mal dele? Você fica malhando contra o seu patrão, você fica falando mal, aí depois você vai orar para que Deus trabalhe no coração dele? Deus tem que trabalhar primeiro no teu coração, no nosso coração. Perceba como são princípios. E é detalhes. O mais comum é isso acontecer, é você não concordar de uma fala e você, sem perceber, você já está ali falando mal, pelas costas, contrário, isso não deve acontecer. Nós precisamos estar atentos. Então a melhor coisa que você faça, não concorde, procure ele e converse. Tenha uma conversa de adultos. Né? E em todos os ambientes tente sempre honrar aquela pessoa. Se ela não está presente para ouvir, não fale. Honre em todos os ambientes. Né? Eu já mencionei aqui a questão de escola. Essa questão de honra é uma coisa que se perdeu tanto e deve ser estabelecida, né? No nosso meio. Todos os pais aqui devem aplicar isso aos seus filhos, ensinar isso aos seus filhos. É tão lindo, é tão bonito você ver um jovem que honra, um jovem que respeita. Né? Eu vi situações de hoje, essa geração de não honrar respeitar nenhuma autoridade de um policial, quando nós vemos as aulas, por exemplo, do PROED, um policial adentrar numa sala de aula e nem um policial ser respeitado. Então olha o nível que está a sociedade em questão de desonra. Né? Mas nós não podemos olhar para isso e fazer, então não vou fazer nada. Não, pelo contrário, eu devo estabelecer esse princípio aonde eu for, ensinar aonde eu for. Ser o exemplo aonde eu for. É isso que o Senhor deseja. Amém? Então aqui, acho que eu já mencionei, já li tudo, né? Então a Bíblia ensina que toda autoridade é permitida por Deus e que devemos demonstrar respeito por aqueles que exercem funções de governo. Até recentemente nós vimos um vídeo que o pastor botou no grupo da igreja sobre a Coreia do Sul.
E ali também foi algo de muito ensino, né? Olha como eles tiveram o entendimento de estar orando pela nação, pelo governo, não deixar o diabo usar a sua boca, porque é muito comum a gente ver lá, ver a imagem da pessoa e já libera aquela palavra de maldição contra ela. Não, não façamos isso. Vamos então profetizar que ele vai ser uma bênção, que ele vai conhecer a Cristo. Então isso faz toda a diferença, temos que estar orando. Amém? E aqui a gente trouxe o exemplo de Pedro, né, irmãos? Pedro, quando ele escreveu ali a carta, a primeira e a segunda carta de Pedro, já tinha acontecido muita coisa, irmãos. Tinha o rei Herodes mandado matar Tiago, e visto que os judeus tinham se alegrado, ele manda prender Pedro, e ele ia matar Pedro também. E o próprio Pedro escreve uma carta para temer a Deus e honrar ao rei. Mas eu não consigo honrar o rei sem temer a Deus. Por isso que muitas pessoas não conseguem honrar autoridades, irmãos, porque não tem o temor ao Senhor no coração. Não tem o temor ao Senhor no coração. O irmão falou da Coreia do Sul, eu lembrei de um outro testemunho lá da Coreia do Norte, que teve um policial que se converteu, e agora ele mora na Coreia do Sul, e eu vi um testemunho dele muito interessante, que ele falou que quando ele estava trabalhando na Coreia do Norte, lá não é permitido Bíblia, não é permitido cristianismo, não é permitido professar a fé em Jesus Cristo, no Evangelho, e teve uma família que foi pega com Bíblia, adorando o Senhor, adorando Cristo, e foi a família toda condenada à morte. Testemunho dele falando, e ele era um policial, e ele foi mandado para executar o serviço. E aí estavam os dois, o casal, o pai e a mãe, e os dois menininhos, eles tiveram que cavar a própria cova para serem enterrados, e no momento ali foi dada uma oportunidade para eles negarem Jesus. E eu lembro que ele fala um testemunho chorando, um testemunho muito lindo. Ele fala que ele nem sabia quem era Jesus, não entendia nada do Evangelho, mas ele ficou olhando para aquela cena, as crianças chorando, e o pai começou a sentir um pouco de receio por causa das crianças, e quando ele pensou em falar algo, a mulher pegou na mão dele e falou: não, daqui a pouco nós estaremos com o Senhor na glória. E partiram para o Senhor. E aquilo marcou tanto aquele policial, irmãos, marcou tanto aquele testemunho, que ele citou hoje, ele é um dos grandes pregadores na Coreia do Sul. Ele é um grande pregador lá. Então percebam como autoridades podem ser influenciadas pelo nosso bom testemunho. Então que a gente vai morrer e ir para uma cova, porque estamos num país diferente, uma realidade diferente. Mas nós devemos ter um posicionamento muito maior por causa que a nossa realidade é diferente. Percebam como nós podemos influenciar, irmãos, toda a política, toda uma cidade, de maneira positiva quando honramos as pessoas. Foi perdida a questão honra professor nas escolas. Foi perdido honra diretor, irmãos. Na minha época, poxa, se tu falasse um ai pro diretor, tu já era castigo, às vezes já era chamado os pais. E eu nem sou tão velho assim. Eu sou jovem. Nem tenho tanta idade assim, irmãos. Então percebam como nesse pouco período de tempo, passou rápido as coisas e foi acontecendo tudo que a palavra já falou. Nos últimos dias, os filhos seriam desobedientes e não só os pais. Mas nós podemos resgatar isso, irmãos. Nós podemos ir fazendo a diferença no ambiente onde estamos. E só um detalhe aqui sobre algo que veio no meu coração agora mencionar. Não podemos esquecer de algo também, né? Muitas das vezes o diabo ele pode usar situações para pessoas que são autoridades, para de alguma maneira essa autoridade nos afrontar. E não podemos esquecer de algo, né? Nós também somos autoridade. E somos uma autoridade espiritual maior do que uma autoridade humana. Somos alguém Deus, né? Estamos, como mencionamos já sobre o assunto autoridade, temos o nome de Jesus, somos filhos de Deus. Então nós temos que ter esse discernimento que muitas das vezes pode ser uma situação que o inimigo está criando, que nós precisamos nos posicionar. Né? Então, em oração, repreender aquele mal não contra aquela pessoa, sabendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra a pessoa, mas talvez contra aquela influência que está influenciando aquela pessoa. Então, nós precisamos também ter esse entendimento, para também não deixar o inimigo usar pessoas para a gente ficar sempre subjugado em qualquer ambiente. Então, isso é um discernimento que temos que ter, né? E aí, nos colocar como posição de autoridade, repreender aquele mal, aquela influência, para aquela influência sair daquela pessoa. Amém? Então, só um detalhe aqui para mencionar. E aqui a gente vai concluir o honrar as autoridades. Como cristãos,
entendemos que nossa principal batalha não é contra pessoas, o irmão acabou de falar, mas contra forças espirituais do mal. Por isso, não vencemos conflitos por meio de rebeldia, hostilidade ou da divisão, mas vivendo os princípios do reino de Deus. Entretanto, existe uma exceção, isso é importante, clara nas Escrituras, quando uma autoridade humana exige algo que contraria a vontade de Deus, devemos permanecer fiéis ao Senhor acima de tudo, como declararam os apóstolos em Atos 5:29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Aqui, os fariseus tinham pego os apóstolos e repreendido eles e tentado proibir eles de falar em nome de Jesus. E aí eles falaram, antes importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Só que, irmãos, percebam que eles receberam e honraram mais a Deus do que os homens, mas não de uma maneira ignorante, chata, de uma maneira, não, eu não vou te obedecer, com ignorância. Não, irmãos, eles simplesmente falaram, olha, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Eles não ficaram ali com rebeldia, eles não ficaram ali fazendo barulho. Não, irmãos, eles simplesmente tinham no coração o desejo de honrar a Deus. E pode acontecer situações onde nós seremos levados a escolher quem devemos honrar mais, homens ou o Senhor. E se acontecer isso, irmãos, e você decidir honrar o Senhor, que é o correto, que é o que devemos fazer, não seja um ignorante com a pessoa, com a autoridade que você está desejando e irá honrar mais o Senhor. Não precisa agir como uma pessoa sem entendimento, como uma pessoa ignorante, uma pessoa difícil de lidar. Simplesmente opte por honrar mais o Senhor em nome de Jesus. E aqui agora falando sobre honrar os irmãos da fé. Em Romanos 12:10 vai dizer, amem uns aos outros com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Honrar os irmãos é muito mais do que apenas cumprimentá-los nos dias de culto. Significa demonstrar interesse genuíno por suas vidas, preocupar-se com seu bem-estar espiritual, ajudá-los em suas necessidades e amá-los sinceramente. É aprender a ser menos egoístas e muitas vezes colocar os interesses dos irmãos acima dos nossos próprios. Quando vivemos dessa maneira, refletimos o amor de Cristo e fortalecemos a unidade do corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12:26 vai dizer, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Esse slide aqui, na verdade, ele é um grande resumo de tudo aquilo que temos falado sobre o tópico comunhão com os irmãos, sobre o que é a igreja, né? Entender que, como o irmão até mencionou no início, que honrar é se doar também ao próximo, ao nosso irmão. Se temos que honrar as autoridades, que muitas vezes são distantes de nós, se temos que amar as pessoas, imagina os nossos irmãos da fé. Imagina aqueles que são membros, porque somos membros um dos outros, né? Então realmente mais do que falar ou dar a paz do Senhor, ou só dizer que ama, mas é ter esse cuidado pelo nosso irmão, estar próximo, ver se o irmão não está passando alguma situação que eu possa ajudar. Então é muito mais no fazer do que o falar, né? Saber que eu devo honrar essa pessoa, que o Senhor colocou ao meu lado para também ser um membro juntamente comigo, e nós formamos o corpo de Cristo. Então ele é meu irmão. E aí, como nós colocamos aqui, né, muito mais do que cumprimentá-lo no fim do culto, ou quando o culto acabar, eu ir embora e nem mal me despedir daquela pessoa, daquele irmão. Então, realmente é ter ações de interesse, de procura, ver, né, o comum é a gente apontar, julgar, o irmão está vacilando, o irmão não sei o quê, o irmão isso. Mas será que paramos para estar orando por ele, para estar perto, para entender o que está acontecendo, qual que é o desafio, o que está fazendo meu irmão enfraquecer, qual que é a situação, qual que é a necessidade. E quando eu demonstro ali interesse nisso, eu também estou honrando. Mesmo aquele membro que a gente pode julgar como menor, mas ele também é digno de ser honrado, né? E se for um princípio estabelecido em nossa comunidade, nessa igreja local, todos serão honrados. Todos estarão honrando e sendo honrados. Olha que maravilha. Olha que princípio maravilhoso para ser estabelecido. Então esse slide ele vem tratar disso, né? Quando isso é praticado, isso gera um fortalecimento e uma unidade no corpo de Cristo.
Porque o contrário disso é sempre aquele isolamento, é a pessoa sair, mas quando eu coloco esse princípio, é sempre trazer a pessoa para perto, perto, todo mundo junto, todo mundo alinhado, todo mundo recebendo a mesma direção. E isso traz um fortalecimento para o corpo de Cristo. E olha como a palavra aqui em 1 Coríntios vai mostrar essa ligação, né? Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Porque há uma ligação, é o mesmo corpo. O membro está padecendo, se você, né, no nosso corpo natural, você bate com a pontinha do dedinho na quina lá, vai doer e vai prejudicar todo o corpo. Né? Não tem como você tirar o dedinho e deixar ele ali para o corpo não doer. Não, ele está ligado ao corpo, você vai sentir essa dor. Então há uma ligação. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Né? Então isso é importante, aqui o irmão Disso estava mencionando princípios que ele estabeleceu de honra. E muitas das vezes o diabo, ele vem na nossa mente assim, ó, o irmão está lá se achando. São falácias que o diabo ele joga, lá o irmão está se exaltando, o irmão não sei o quê, e olha como o diabo ele é astuto. Não devo deixar esses pensamentos adentrar no meu coração, mas sim os pensamentos do Senhor ao ponto assim, poxa, se o irmão está praticando e está sendo honrado, eu também quero ser honrado. Se o irmão conseguiu, eu também vou conseguir, eu também vou, porque eu também quero ser honrado, eu também quero crescer. É esse o princípio que deve ser estabelecido, não trazer isso para mim, porque o irmão está mencionando, então ele está falando de mim, o irmão está falando de mim, eu vou ficar dodói, eu vou ficar contra ele. Então isso vai gerar o quê? Vai gerar divisão e contenda. Isso não tem nada a ver com honra, não tem nada a ver com isso que está sendo falado. Isso são falácias que o diabo ele lança e nós temos agora a opção de aceitar ou de rejeitar. Olha aqui uma outra questão, quando vivemos dessa maneira, refletimos o amor de Cristo e fortalecemos a unidade do corpo de Cristo. Irmãos, percebam como é maravilhoso isso. Quando eu começo a entender que eu estou vivendo os princípios que o Senhor está me chamando para viver. Porque como o Alê citou aqui, irmãos, eu não tenho que ter esse pensamento, eu não concordo, ele está mencionando, tocou na minha ferida, eu vou ficar magoado. Irmão, se você ficar magoado com algo, é um fruto da carne. Foi citado ontem aqui. Fruto da carne é isso mesmo. Agora, poxa, eu estou entendendo, cara, foi citado ali, irmão, foi citado ali. Poxa, foi citada essa palavra, foi citado algo que eu não estou vivendo. E eu sei que não foi citado para me magoar, foi citado para me mudar para o Senhor. Para o quê? Para o fortalecimento da unidade do corpo de Cristo. Eu vou cooperar com isso. Eu não sou um membro sozinho, eu faço parte de um corpo. E quando eu me submeto ao que o Senhor está me chamando para viver, ao Senhor, irmãos, eu consigo agregar e somar no corpo de Cristo. Agora aqui a gente vai entrar no último subtópico, que é o honrar a si mesmo. E a gente ficou por último honrar a si mesmo, irmãos. Por quê? Porque eu tenho que honrar primeiro quem? Deus, autoridades espirituais, pai e mãe, autoridades, os irmãos, e depois eu mesmo. Isso foi colocado propositalmente para que se haja em mim qualquer tipo de sentimento egoísta, ele seja quebrado aqui em nome de Jesus. Se haja qualquer sentimento orgulhoso e egoísta no meu coração, isso precisa ser quebrado. Mas não é porque foi colocado que eu vou me honrar antes ou depois de todo mundo, que eu não sou nada, ou que eu não sou ninguém, ou que eu não tenho valor nenhum. Muito pelo contrário, olha o que a palavra fala. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Temos um chamado grandioso. Somos filhos de Deus e somos predestinados, para ser conforme a imagem do seu Filho. Por isso, devemos nos valorizar segundo a perspectiva de Deus, reconhecendo que nossa vida tem propósito e que nosso corpo pertence ao Senhor. Honrar a si mesmo não significa ser orgulhoso ou se exaltar, mas enxergar como Deus nos enxerga. Significa cuidar daquilo que Ele nos confiou, esperar e crer no melhor de Deus para a nossa vida, seja em relacionamento, trabalho ou em qualquer outra área. Irmãos, a palavra do Senhor fala que somos templos do Espírito Santo. A palavra do Senhor, como foi citado, fala que os que creem receberam o direito de serem feitos filhos de Deus. Então eu não sou qualquer coisa nesse mundo, irmãos. Eu não sou um ser humano descartável. Eu sou filho de Deus. Eu sou especial. Eu sou tão especial para Deus. Esse é o pensamento que você também tem que ter, tá? Eu sou tão especial para Deus que Ele enviou seu Filho para morrer no meu lugar, para que eu possa viver para sempre para Ele.
Perceba o tanto que eu sou especial para o Senhor. Percebam como o Senhor me enxerga. Um jovem que ainda não casou, uma jovem que ainda não casou. É dessa maneira que você tem que se ver. Eu não tenho que achar que, como tem um ditado popular, que eu achei a minha vida no lixo. Não! Eu sou especial para Deus, a ponto dele dar o melhor dele, para eu não padecer. Então eu tenho que esperar o melhor sim, e não com uma atitude orgulhosa, ou me exaltando, agora eu sou melhor do que todo mundo, eu vou agir como o melhor. Não, eu vou agir com humildade, mas sabendo que eu sou. Eu sou filho. Deus morreu em meu lugar. Jesus Cristo se entregou, morreu a minha morte, me deu da sua vida. Então eu vou valorizar o que Ele deu para mim, o que Ele colocou em mim. Ele colocou em mim o seu Espírito Santo. Não ir lá para o espelho e olhar para as minhas rugas, para a queda de cabelo, ou olhar para a barba que eu não tenho. Por que olhou para mim? Eu tenho que ir para o espelho, irmãos, e me ver como Cristo me vê, irmãos. Eu tenho que ver como Cristo me vê, como filho. Desculpa a brincadeira, irmãos. Eu tenho que me ver como Cristo me vê, irmãos. Muitas vezes, irmãos, devido às correrias, às lutas, os ataques do inimigo, as coisas em nosso coração que ainda não foram tratadas, a gente fica se menosprezando, toma uma atitude de coitadinho, pega atitudes que nós não devemos ter, irmãos. Nós temos sim que entender que fomos empoderados pelo Espírito Santo. Nós temos o poder de Deus em nós. Nós temos o direito legal de nos autoproclamarmos filhos de Deus. Nós temos o direito legal. Isso não me faz melhor do que ninguém, nem maior do que ninguém. Isso faz de mim o quê? Eu entendo que eu era um miserável e que pela graça dele eu não sou mais. Mas eu não sou mais um miserável. Então eu tenho que me honrar. Eu tenho que me valorizar. Eu tenho que, poxa, eu vou cuidar de mim porque eu sou templo do Senhor, templo do Espírito. E ainda dentro desse assunto, né, devemos guardar em nosso coração a verdade de que em Cristo recebemos uma posição de filhos e herdeiros de Deus, uma posição que é superior à dos anjos. Então, né, já mencionamos isso na questão lá da autoridade. Se eu não valorizo o lugar que o Senhor me colocou, se eu não me olho dessa maneira, eu sempre vou me olhar que eu sou inferior, que eu sou sempre aquele pecador miserável, e eu nunca vou poder exercer nada porque eu não me enxergo naquela posição. Então eu preciso receber e me enxergar e me conduzir sabendo quem eu sou, né? Sabendo que nós temos uma posição superior até mesmo que a dos anjos, como diz em Romanos 8, 15 a 17. Mas recebesse o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Quando compreendemos quem somos em Cristo, passamos a viver de maneira digna desse chamado. Porém, quando desprezamos nossa identidade em Deus e deixamos de valorizar aquilo que Cristo conquistou por nós, acabamos desonrando a obra que Ele realizou em nossas vidas. Então, se isso não for estabelecido, o inimigo sempre vai ficar ganhando campo nisso. E aí ele vai ficar sempre dizendo, você não é ninguém, você é ninguém. E se aceitamos isso, nunca iremos realizar a nossa missão, o nosso chamado como cristão, como membros do corpo de Cristo. Então nós precisamos realmente receber, por exemplo, o perdão. Pessoas têm dificuldade de se sentirem perdoadas. Mas por quê? Porque não entendeu que o Senhor já perdoou através da obra de Cristo. Então, se o Senhor está dizendo na sua palavra que Ele me perdoou, que Ele não lembra mais dos meus pecados, como é que eu tenho que me enxergar? Como é que eu tenho que me ver? Como é que eu tenho que honrar isso? Me olhando e me sentindo perdoado? Se o Senhor está dizendo que me ama, eu preciso receber esse amor e me sentir amado. Andar como um filho amado. Se a palavra está dizendo que Ele me deu esse direito, eu preciso estabelecer esse direito de ser filho e andar como filho. Não andar como um bastardo, andar com alguém que não tem paternidade. Se o Senhor está me mostrando a sua palavra que Ele me deu uma identidade, um lugar, eu preciso me andar e estabelecer esse lugar e ser uma autoridade. É o mesmo exemplo que mencionamos outra vez lá na questão do policial. Se um policial não se enxergar como um policial, como é que ele vai ser um bom policial? Ele vai ficar sempre na dúvida, será que eu vou lá confrontar o ladrão? Será que não? Será que vou? Será que sou? Será que não sou? E daí ele não vai ser mesmo. Quando tem a dúvida, é aquela história do muro, né? Se está na dúvida, se está no muro, já está na vontade do inimigo. Agora, quando eu entendo que eu sou, se eu recebo realmente que o Senhor liberou e decretou na sua palavra, e eu estabeleço, agora eu devo honrar isso, como é que eu devo honrar? Tomando posse e andando nesse ambiente que o Senhor estabeleceu pela sua palavra.
Então esse versículo ele vai dizer sobre isso. Está dizendo que agora nós somos filhos, recebemos o espírito de adoção. Então eu tenho que tomar posse e andar como o tal, como filho de Deus. Não no sentido agora de que eu vou pisar nos outros. Não, mas sabendo que agora eu sou alguém e tenho uma responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade? Pregar o evangelho, para que mais pessoas também recebam esse espírito de adoção e também se tornem filhos de Deus. Amém?